O ketchup é um dos condimentos mais populares e consumidos no mundo inteiro, presente em praticamente todas as mesas de fast food e em milhões de lares. Aquele molho vermelho e viscoso que acompanha batatas fritas, hambúrgueres e cachorros quentes tem uma história fascinante e um processo de produção muito mais complexo do que a maioria das pessoas imagina. Mas você realmente sabe como o ketchup é fabricado nas fábricas? O caminho desde o tomate fresco no campo até aquela garrafa familiar ou sachê individual envolve múltiplas etapas de transformação, controle de qualidade rigoroso e tecnologia industrial sofisticada que foi desenvolvida e aperfeiçoada ao longo de mais de um século. Prepare-se para descobrir os segredos por trás da produção desse molho icônico que revolucionou a indústria alimentícia e se tornou um símbolo da culinária moderna. A história do ketchup remonta à China antiga, onde era usado um molho de peixe fermentado chamado ketchup ou kecap. Este molho, originalmente feito a partir de peixe em conserva e temperos, foi aprendido por outras regiões e adaptado aos seus métodos de conservação antes de se espalhar pelo Sudeste Asiático e eventualmente pela Europa. No século XVII, os chineses misturavam peixe em conserva e temperos e chamavam a mistura de koetiap ou ketchup no dialeto Amoy da língua Hokkien, que significa salmoura de peixe ou molusco fermentado. No início do século XVIII, o molho chegou à Malásia e Singapura, onde os colonizadores ingleses o provaram pela primeira vez. O termo malaio para o molho era kicap ou kecap, pronunciado catsup, o qual evoluiu para o inglês ketchup. No Reino Unido, originariamente o ketchup era preparado com cogumelo comestível como ingrediente principal. Receitas de ketchup começaram a aparecer nos livros de receitas britânicos e posteriormente estadunidenses no século XVIII. Num livro de receitas londrino de 1742, o molho de peixe já havia adquirido um sabor britânico, com a adição de chalotas e cogumelos. Os cogumelos logo se tornaram o ingrediente principal, e de 1750 a 1850, a palavra ketchup começou a significar qualquer molho fino e escuro feito de cogumelos ou mesmo nozes. Nos Estados Unidos, o ketchup de cogumelo surgiu por volta de 1770, sendo preparado pelos colonos britânicos das 13 colônias. O molho oriental foi levado aos Estados Unidos pelos ingleses, sofrendo alterações e passando a ter como seu ingrediente principal o tomate. Em 1812, na Filadélfia, foi inventado o ketchup à base de tomate pelo cientista e horticultor James Mees. A receita tinha polpa de tomate, conhaque e algumas especiarias. Só que devido à pouca duração da polpa de tomate, o produto ficava em desvantagem. E aí começaram a colocar conservantes, os fabricantes, para o produto durar mais. E tais conservantes como alcatrão de hulha para realçar a cor avermelhada e benzoato de sódio para prolongar a data de validade eram perigosos para a saúde. Acredita-se que Jonas Yerkes foi o primeiro estadunidense que vendeu ketchup de tomate numa garrafa. Por volta de 1837, ele já produzia e vendia o produto nacionalmente. Outras companhias surgiram em seguida, mas o ketchup ainda era considerado produto de baixa qualidade. O primeiro ketchup que surgiu no mercado americano no século XIX tinha uma lista de ingredientes surpreendentemente diferente da dos dias de hoje. Era comum este molho ser considerado de pouca higiene e qualidade, uma vez que era feito de sobras de tomate espessadas com casca de abóbora moída, restos de maçã após esta ser espremida para suco, amido de milho e um corante vermelho berrante e enganador. Frequentemente este molho era o ambiente ideal para bactérias, bolor e outros micróbios. Foi então que no final do mesmo século, os produtores começaram a recorrer ao uso de conservantes químicos para abrandar a decomposição do ketchup engarrafado. Antes de Heinz, o ketchup de tomate era fino e aguado, em parte devido ao uso de tomate verde que contém pouca pectina. Ele tinha menos vinagre que o ketchup atual. Foi aqui que entra Henry John Heinz, a figura mais importante na história do ketchup moderno. Nascido em 1844, filho de alemães, Heinz desde criança ajudava a mãe a vender conservas de raiz forte. Ele fundou a Heinz Company em 1869. A empresa faliu em 1873, mas voltou em 1876. A real mudança, a invenção do ketchup moderno, ocorreu no século XX a quando da aliança improvável entre Heinz, um dos mais ricos produtores de comida, e químicos federais. Heinz acreditava na regulação alimentícia. O químico Harvey Washington Wiley, no final do século XIX, fez várias críticas ao uso de conservantes devido ao perigo para a saúde. Ele defendia que não fossem colocados tais conservantes e que se usassem ingredientes de ótima qualidade. Assim, iniciou o estudo para o desenvolvimento de condimentos que, apesar de inicialmente custoso, traria muitos benefícios em termos do prazo de validade e consequente tempo de prateleira do ketchup. Foi então que, com o propósito de atingir uma concentração de ácido
ácido que criasse um ambiente hostil para bactérias, percebeu-se que era essencial o uso de tomates de alta qualidade e ricos em polpa, dada a ocorrência natural de ácido péctico. Esta descoberta, aliada ao uso do vinagre, permitiu a criação do molho de tomate que hoje conhecemos. Heinz passou a fabricar um ketchup com tomates mais maduros que davam cor ao molho e com mais vinagre que ajudava a conservar o molho. Ao passar a se usar tomate maduro em conserva, a necessidade de benzoato foi eliminada. Assim, o empresário foi bem-sucedido. Na exposição universal que aconteceu na Filadélfia, o ketchup da Heinz foi um sucesso. A sua propaganda dizia santo alívio para a mãe e as outras mulheres da casa, numa alusão ao demorado processo de se fazer ketchup em casa. Com a produção industrial e a necessidade de uma melhor preservação, houve um aumento na quantidade de açúcar, levando à atual fórmula acridoce. As indústrias da Heinz em Pittsburgh iniciaram um processo de automatização em 1897, com linhas de produção e divisão de tarefas. Ford, só 11 anos depois, montou suas linhas de montagem do carro Ford modelo T, e com a introdução da primeira máquina de automatizar a manufatura de potes de vidro, o custo de produção do ketchup caiu mais de 90%. Em 1905, já eram vendidas pela Heinz mais de 12 milhões de unidades do molho pelo mundo. A produção moderna de ketchup começa com a seleção cuidadosa dos tomates. Hoje em dia, o ketchup é feito com um concentrado de tomates especiais, chamados de tomate industrial. Ele se parece muito com o tomate comum, mas é mais rígido, menor e é mais viscoso que outros tipos de tomate. Quanto menos água no interior do tomate, melhor para a indústria de concentrados. O crescimento desse tipo especial de tomate é controlado e os pés são mais baixos, com a finalidade de ser mais fácil para colher. Desde a década de 1930, começaram pesquisas para se chegar a estes tomates diferenciados. A nação que mais exporta tomates nos dias de hoje é a China, plantando tomates industriais para produzir toneladas de concentrado para ser vendido para outros países. Os tomates chegam às fábricas em tanques de água ou caminhões refrigerados, até que sejam encaminhados para a parte de produção. Em algumas fábricas vão direto para o tanque de lavagem. Nesse tanque, o tomate passará por imersão e aspersão. Isso é feito para remover toda a sujeira do tomate, como a terra e resíduos de pesticidas. Esse processo normalmente dura uns 3 minutos e é crucial para garantir a higiene do produto final. A lavagem é realizada com água corrente em alta pressão e os tomates são movimentados dentro do tanque para garantir limpeza completa de todos os lados. Após a lavagem, os tomates seguem para a etapa de seleção e inspeção. É o processo onde os tomates serão analisados e separados. Os bons continuam e os que estiverem verdes ou maduros demais, além dos podres ou com bicho, serão removidos. Esse